Fala galera, Dani Ju na área, e esse é o nosso segundo vídeo de como nós conseguimos o nosso intercâmbio com alimentação, transporte e acomodação gratuita. O primeiro vídeo tá aqui na descrição, se você ainda não viu, clica aí no link e assista o vídeo. Nesse vídeo a gente vai focar mais em como foi a nossa experiência com a família. No primeiro a gente falou como é que a gente conseguiu, quais foram os sites que a gente usou e tudo isso, e agora a gente vai contar um pouquinho mais pra vocês exatamente como foi a nossa experiência, como é que a gente foi recepcionado, enfim, pela família. Eu diria assim que o primeiro dia que a gente chegou aqui foi um tanto quanto assustador, porque a gente estava num país que a gente não conhecia, uma língua totalmente estranha. Assim, por mais que a gente saiba inglês, quando você chega aqui, a situação é completamente diferente. E o nosso inglês, ele tinha um nível muito básico. Isso é uma coisa que muita gente pergunta pra gente. Ah, como é que tava o seu nível de inglês quando você chegou na Irlanda pra ter um contato com a família? O meu inglês era um pouquinho melhor, porque eu tava fazendo aula antes de vir pra cá. O do Danilo nem tanto, mas enfim, comparando, a diferença era muito pequena. A gente tinha um nível básico, efetivamente, de inglês. A gente conseguia entender algumas coisas e se fazer entender também algumas coisas, mas em geral era um nível bem básico. Antes de vir pra cá, a gente achava que tinha assim um nível intermediário avançado, enfim. No Brasil as coisas é totalmente diferente. A gente acha que a gente sabe muito inglês no Brasil, mas quando a gente vem pra cá é totalmente diferente. Exato. E aí, na verdade, como o Danilo mencionou, agora conversando com as pessoas e tal, a gente vê o quanto corajoso a gente foi. Porque o pessoal questiona muito, nossa, vocês tiveram coragem de fazer um negócio desse, porque a gente veio pra uma cidade, veio pra uma região da Irlanda que tinha praticamente índice zero de brasileiros. Depois a gente acabou conhecendo um ou outro, mas que não tava estudando na escola, de se encontrar na rua mesmo, mas num primeiro momento a gente não tinha ninguém pra gritar e pedir ajuda se acontecesse alguma coisa. Sim, em Bundora, quando a gente chegou aqui, só tinha uma brasileira e ela é casada com um irlandês e assim, não faz parte da escola, então a gente viu ela assim uma ou duas vezes na cidade, então... E a gente conheceu ela muito tempo depois também, né? Muito que a gente tempo depois. acabou se encontrando no supermercado e tal. Exato. Voltando pra nossa história, como é que foi a nossa experiência com a família. A gente desembarcou em Bundora, na verdade em Ballyshannon, que é uma cidade perto daqui. Era umas 4 da tarde, mais ou menos, mas era inverno, porque a gente chegou aqui na Irlanda em janeiro. Então era mais ou menos meio de janeiro, era uma tarde mega de inverno, chuvosa, super vento, então não tinha ninguém na cidade além dos corvos, porque quem conhece a Irlanda sabe que na Irlanda tem bastante corvo, e aqui em Bundora, em Donegal em geral, tem bastante. Então a gente desceu do ônibus, parecia cena de terror, porque só tinha os corvos na cidade, eu e o Danilo com 2 malas super pesadas, e a mulher que tinha ficado de encontrar a gente no local que a gente desembarcasse, que era a pessoa da família, não tava lá. E aí começou já a passar 1 milhão de coisas pela nossa cabeça. Pronto, ferrou, não vamos ter pra onde ir, era golpe, a pessoa não tá, e agora, o que a gente vai fazer, pra onde a gente vai, enfim, um monte de coisas começou a passar aí pela nossa cabeça. Aí o telefone não funciona direito, a internet não funciona direito, enfim, aquela coisa que a gente ficou bastante desesperado. Mas aí, enfim, eu saí pra procurar ajuda, o Danilo ficou lá no ponto esperando, porque a gente falou, vai que a pessoa chega, e foi exatamente o que aconteceu. Na verdade, como o nosso ônibus ele atrasou no percurso, ela estava esperando, mas ela teve que sair pra ir buscar um menino mais novo na escola, porque tinha chegado o horário dele sair. Então ela preferiu buscá-lo e voltar pra buscar a gente, então acabou dando esse meio de tempo aí que ela não tava lá. Mas acabou dando super certo, a gente conheceu, entrou no carro, enfim, e fomos em direção à casa dela. Alívio, né? Massa. Depois que a gente viu o carro, viu ela chegando, a gente viu, não, é verdade. Caminho do ponto pra casa dela, 1 milhão de coisas passando pela cabeça, do tipo, será que eles vão pegar a gente pra pegar os órgãos, alguma coisa do tipo, sabe? Porque ela mora numa região bastante de interior mesmo. É bem afastado da cidade, o lugar chama Rosnala, se vocês quiserem procurar, até vou deixar aqui na descrição do link pra vocês, é uma praia super bonita, mas é afastado das cidades, é uma região de fazenda mesmo, é uma região de farm. Então quando você vai chegando na casa dela, é uma região bem sinuosa, com estradas não de terra, mas umas estradas mais estreitas, com bastante árvores em volta, praticamente sem vizinhança nenhuma. Então eu e o Danilo, a gente se entreolhava assim pelo retrovisor do carro e falava, e agora? Será que a gente vai sobreviver ao dia de amanhã? Como é que vai ser? Foi uma sensação meio de pânico, assim, num primeiro momento. Mas é claro que antes a gente já tinha pesquisado muitas coisas, então a gente já sabia todo o caminho, a gente tinha visto a cidade, enfim, a gente não foi assim no escuro, sem saber. Claro, somos brasileiros, a gente nunca confia, e aí a gente fez uma boa pesquisa antes de ir pra essa família. Quando
a gente chegou lá, a gente foi super bem recepcionado. Essa família, na verdade, ela é composta por 3 pessoas. É a mãe, ela é médica, então ela trabalha bastante, e ela tem 2 filhos. Ela é divorciada, o marido não mora com ela, e ela tem 2 filhos, uma menina de 15 e um menino de 12. Então por isso que ela precisava de pessoas para estarem na casa praticamente o tempo todo. E aí, como eu mencionei, a casa era afastada, então ela precisava de alguém, na verdade, para fazer o trajeto das crianças, porque as crianças fazem natação, teatro, futebol, enfim, um monte de atividades que é um pouco afastado da casa dela. Então ela precisava de uma pessoa para dirigir as crianças esse tempo todo de lá para cá e ter alguém em casa ao mesmo tempo para fazer comida, enfim, as atividades de casa para as crianças. E aí é onde a gente entrava. Eu cuidava da parte de transporte, então eu levava as crianças pra escola, pra natação, enfim. E a Juliana ficava mais em casa, cuidando da parte da janta, da comida pra eles. E mais mesmo pra fazer companhia, porque eles já eram pré-adolescentes, então eram bem independentes. Então a gente mais ficava ali pra fazer companhia. Respondendo a pergunta de muita gente, o trabalho não era nada pesado de forma alguma. O que eu fazia em casa era basicamente o jantar. Eu não tinha que fazer almoço, porque o período de escola das crianças aqui na Irlanda, ele é integral, então as crianças saem da escola em torno de 3h30, 4 da tarde. Então eu tinha que me preocupar só com o jantar, e mesmo assim não todos os dias, porque a gente tinha os nossos dias de folga, então era só nos dias realmente que eu tinha que trabalhar. E eu tinha que fazer algumas atividades de casa, mas eram coisas muito simples. Então eu tinha que aspirar a parte de baixo da casa, eu tinha que uma vez por semana limpar a geladeira, uma vez por semana dar uma limpada nos vidros, mas coisas muito simples, muito tranquilo, nada muito pesado. A gente trabalhava em torno de 4 horas por dia. Nada do que a gente não faria na nossa própria casa. E aí, às vezes a gente não tinha muita coisa pra fazer e ela dava, por exemplo, uma janela pra gente pintar. De vez em quando dava ali uma comida pro cavalo, trocava a roupa dele, enfim. E a gente, uma coisa super legal é que a gente teve um período de adaptação quando a gente chegou. O que aconteceu? Quando a gente chegou, a gente tinha uma pessoa que estava fazendo esse trabalho no nosso lugar. Era uma menina da Alemanha e que ela estava na casa, ela estava de saída, por isso que a gente ia entrar. Só que a gente acabou ficando uma semana mais ou menos com ela ao mesmo tempo, porque coincidiu de a gente chegar alguns dias antes dela sair. Então nesse período a gente ficou mais observando do que trabalhando. Então eu comecei a observar que tipo de comida que ela fazia, porque eu não sabia fazer nem comida brasileira quando eu cheguei aqui. É verdade. Quem dirá comida irlandesa? Então eu comecei a observar que tipo de comida que ela oferecia para as crianças, o que as crianças comiam, o que as crianças não comiam, quais eram os horários que serviam as comidas. Então a gente mais passou essa semana observando o movimento da casa, e quando a gente teve que assumir efetivamente na semana seguinte, a gente já estava bem integrado, então foi bem tranquilo. A gente morava numa mobile home, nada mais é do que uma casa, é bem parecido com o tamanho de um apartamento que a gente está acostumado aí no Brasil. A única diferença é que essa casa ela pode se locomover de um lugar para outro. Então ela tinha a casa dela, a casa principal, que era a casa dela, e tinha essa mobile home, que era para quem trabalhava na casa dela. Então era super confortável pra gente, porque a gente tinha a nossa privacidade, era uma casa completa, tinha sala, cozinha, banheiro, a gente podia levar nossos amigos se a gente quisesse. E aí a gente tinha o carro também, que era só pra gente, bem bacana, porque a gente conseguia, nos períodos das nossas folgas, visitar aí várias cidades vizinhas. A gente conheceu muitos lugares aqui na Irlanda, porque a gente tinha um carro que ela fornecia pra gente, e esse carro era o que a gente ia pra escola também, e que é o que a gente levava as crianças pra escola. E a gente não tava o tempo todo dentro da casa à disposição deles, então a gente terminava o nosso período de 4 horas por dia e a gente ia pra mobile home, fechava as cortinas e ali a gente ficava e a gente não era incomodado. Então isso é muito legal. Então assim, uma vez ou outra ela batia lá só porque ela precisava de alguma coisa muito urgente, mas fora isso, em momento nenhum ela incomodava a gente fora do nosso horário de trabalho. Isso, além da parte financeira, foi muito bom pra gente melhorar o nosso inglês. Claro, tinha que falar sempre inglês e as crianças sempre falam certinho com a gente, então isso é bem bacana também. E eu acho que em termos disso, as crianças elas tinham uma super paciência. Então a maioria dos finais do jantar, assim, a gente terminava de jantar, a gente acabava ficando conversando com eles na mesa um tempo, eles super interessados como é que era no Brasil, eles contando algumas coisas da escola deles aqui. Então teve uma troca de cultura muito bacana também esse período que a gente viveu por lá. Essa foi a nossa experiência nessa casa de família, foi uma experiência super legal. Hoje essa família se tornou aí uma família amiga nossa aqui da Irlanda. A gente não mora mais com eles, a gente acabou conseguindo outro emprego, então a gente acabou deixando a família e mudando pra Bundoora mesmo, mas a gente tá sempre em contato
contato, a gente voltou lá pra jantar algumas vezes. Natal, a gente sempre recebe aí um panetone, uma champanhe, um cartãozinho dela, a gente sempre manda também. Então acabou sendo uma família que, se a gente precisar de alguma coisa, a gente sabe que a gente tem eles pra contar aqui em Bundora. Ah, só voltando pra falar um pouquinho da questão de alimentação, que eu acho que é um ponto legal. Gente, ela não tinha economia nenhuma com a gente. Eles comiam na casa, a gente também tava à disposição pra comer, e inclusive um lanchinho pra levar pra escola. Então eu e o Danilo de manhã, às vezes a gente passava lá na casa e pegava um pão, uma fruta, alguma coisa pra trazer pra comer na escola e tal, no horário do intervalo. Então não tinha economia nenhuma em termos de comida. Tudo que eles comiam tava à disposição nossa também. Na verdade, a gente fazia parte da família, então não tinha nenhuma distinção. Então, por exemplo, se eles iam no cinema, a gente ia também. Se eles iam almoçar fora, jantar fora, a gente ia também. Qualquer tipo de atividades que eles faziam, eles praticamente já colocavam a gente como integrantes da família pra fazer atividade junto com eles. Então foi bem legal. É isso aí, galera. Então, se você gostou do nosso vídeo, compartilhe com os seus amigos. Se ficou alguma dúvida, algo que vocês queiram saber aí mais em relação à nossa experiência, em relação à família e tal, comenta aqui embaixo que a gente responde assim que a gente puder. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.